Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um vídeo aqui do canal Evolution. Acertei novamente. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que são sobre... Eu vou dar continuidade, tá? À questão dos relatos extrafísicos e falar sobre projeção extrafísica, tá, pessoal? Então, eu vou focar bastante em relatos, tá? Eu tenho que passar isso para frente, porque são questões que estão acontecendo, são questões complexas, são contatos que estão ocorrendo também, contatos com outras realidades paralelas, através de projeção mental, projeção extrafísica, e contato também com seres, tá? Que também já voltou a ocorrer. Então, assim, eu quero esclarecer uma coisa antes de eu começar a falar. Muita gente tem dúvida. Olha, projeção extrafísica, você está mexendo com o astral, você está mexendo com o espírito, você está em baixa frequência, você está abrindo o seu campo, você está vendo vultos, interagindo com espíritos, você está desequilibrado. Muita gente pensa assim. Já pensei assim também. Mas, vamos analisar o seguinte fator. Um ser humano, uma pessoa que está participação com naves, vê nave GNA, vê caneco, come carne vermelha, sente zumbido no vidro, batejados, coração acelera, que é o caso. Após as projeções dos fenômenos que acontecem, a pessoa para acelerada. Sente a aceleração, a questão da aceleração. Com todos esses fenômenos, não tem como falar que é astral inferior. Aí que entra a questão. Guarda essa palavra, astral inferior. Por quê? Veja o seguinte, pessoal. Quando a pessoa está aqui, uma pessoa que tem uma certa abertura, uma certa habilidade, fala-se habilidade, mas questão mediúnica, abertura, mais sensibilidade. Se a pessoa estiver em desequilíbrio, já aconteceu comigo, antes de eu conhecer DAC, em outras épocas, ela tiver posição extrafísica, se ela tiver desequilíbrio, o quê? Bebidas, drogas, desequilíbrio no sexo, tá? Vivendo na Matrix, como, tipo, deixa a vida me levar, como muitas pessoas vivem. Notoriamente, se essa pessoa fizer qualquer técnica, notoriamente, se essa pessoa tiver uma abertura, ela vai se ver em astral inferior. Ela vai se ver em desequilíbrio. Ou seja, o desequilíbrio dela, que ela está aqui na fisicalidade, vai ser dado uma continuação nessa realidade espelhada. Porque quando existe a primeira projeção, você sai para uma realidade espelhada. Ou seja, é aquela coisa que fala, tudo que acontece aqui acontece reverbera no espiritual. O espiritual é uma consequência do que acontece no físico, é mais ou menos isso. O espiritual da realidade espelhada. Que ocorre essa primeira projeção da realidade espelhada. Quando você sai lucidamente, que você se vê no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, só que você vê as coisas meio distorcidas, você está na realidade espelhada. Entendeu? Então, ali você pode ver espíritos e tudo mais ali, rodeando por ali. Se você tiver desequilíbrio, você vai para as zonas umbralinas, ou você vai se ver na realidade espelhada num desequilíbrio. Isso se configura frequência astral inferior. Agora, quando você já tem conhecimento, você está em aceleração, você está ativo no seu dia a dia, se alimentando corretamente, comendo fruta, carne vermelha, fazendo os treinamentos mentais, fazendo exercício físico, se mantendo sintonizado com as altas frequências de luz. E como se dá isso? Mantendo a sua sintonia, a sua atenção com coisas que vão elevar a sua frequência, coisas que vão te levar. Isso inclui música, o que você escuta, com quem você conversa, o que você pensa, o que você sente no seu dia a dia. Se isso está em equilíbrio, impossível, dentro de uma projeção, você está atuando em astral, cara. Porque o astral se configura astral inferior. Tá? Então,
Nesse contexto, você sai para localidades onde você vai acessar através de uma frequência elevada. Através de conectividade mental, você pode acessar e assistir a realidade de eus paralelos, ou você pode sair lucidamente projetado para outras localidades de forma lúcida, com um dos 7 corpos. Aí você pode interagir com pessoas ali, as pessoas te viram, você interagir, ou não, tá? Ou existe a questão dos jumpers, que aí tem a ver com contato já com seres, vamos colocar assim, extraterrestres, ou de outras localidades, ou de outras dimensões, interdimensionais, ou multidimensionais. E através do processo dos jumpers, existem pessoas que são contatadas, pessoas que são escolhidas, que elas são chamadas, ou convocadas, ou enfim, ou é feito um convite. E essas pessoas, elas estão ali no seu dia a dia fazendo suas coisas, sente um zumbido no ouvido, um bater de asma, um coração que acelera, uma voz na cabeça e diz assim, deita e fecha o olho. Ou deita, fecha o olho, encosta ali um pouquinho, bate um sono, uma vontade do nada dessa pessoa, poxa, eu preciso dar uma descansada, que me deu um cansaço aqui. E essa pessoa deita no lugar e encosta. Quando ela fecha o olho, ocorre o quê? O deslocamento. Lucidamente. Normalmente é lúcido. Então ela sai lucidamente para localidades paralelas. Ou primeiro ela contata algum ser ou uma pessoa, ou ela já sai para essa localidade paralela em missão. E dentro dessa localidade paralela que ela sai em missão, possa ser que ela esteja 100% lúcida, com 100% do controle das ações, do livre-arbítrio, ou não. Ou não. Porque aí há um meio de campo que é feito ali de consciência. É como se fosse o seu outro eu controlando aquela ação e você é convidado a participar. Ou você mesmo com a sua consciência lúcida, você faz aquele trabalho. É meio que isso. Só que é um processo um pouco em modo automático também. Eu falo isso porque já aconteceu comigo várias vezes, pessoal. Já aconteceu comigo várias vezes esse caso na questão dos jumpers. Você sai para realidades paralelas para realizar um determinado tipo de trabalho ou missão. E isso, pessoal, ocorre o quê? 20, 15, 30 minutos. Lá pode ser horas, pode ser semanas. E aí, quanto mais tempo você tem a percepção que se dá lá, pode ocorrer apagões e retorno. São projeções aceleradas. Por isso que eu falo, jumpers saltadores de realidades. Né? E você salta dessa realidade para outras realidades para realizar essas missões dentro das multirrealidades. Aqui na terceira dimensão, ou uma oitava acima, mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, são projeções em frequência acelerada. Aí você também pode acessar o mundo dos ascensionados, você vai para localidades paralelas tecnológicas, que é melhor do que aqui, que tem mais tecnologia, que tem mais avanço, que tem mais harmonia. Entendeu? Então, acontece. Então, que você, quando você volta e você desperta, você está no alto processo de aceleração, o entusiasmo, a alegria, aquele dia seu é mágico, porque você esteve projetado no local com frequência acelerada. Se fosse astral inferior, se fosse astral, coisa negativa, gente, como é que a pessoa no dia ela vai estar, sabe? Ela vai estar alegre, ela vai estar leve, ela vai estar sentindo uma coisa boa, uma frequência boa, uma energia boa. E eu falo com gente de experiência, pessoal, não é só falácia, não é só teoria. E épocas minhas de desequilíbrio, onde ocorria que eu presenciava, eu me via em localidades complicadas, umbralinas. Pessoal, quando eu acordava, as pessoas ficavam doentes, pegavam uma mente forte, acontecia um monte de coisa. Parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim, pessoal. Era uma perturbação, era uma opressão naquele dia. Era um processo oposto da aceleração. Porque eu estava em desequilíbrio. Entendeu? Então, tudo que eu falo são experiências que eu já experienciei, pessoal. Não é só teoria. Não é só um livro que eu li. São experiências. Então, eu vou fazer aqui um relato
Não vai dar tempo, pessoal. Ó, temos aqui, eu estou nem sei quantos minutos está aqui, mas já deve estar quase 10, então vai ficar muito grande se eu for falar dois relatos. Eu vou fazer um relato do que aconteceu na semana passada, e aí depois eu conto outro relato que eu tive, foi esses dias, depois eu conto outro relato. Depois dessas 2 semanas de esquisitice. Foi assim, pessoal. Eu estava conversando com uma pessoa, eu contei isso no grupo, depois olha no grupo que está bem detalhado lá. Eu estava conversando com uma pessoa, eu senti um super zumbido no ouvido, fisicamente. Senti um super zumbido no ouvido. E na hora que eu senti um super zumbido no ouvido, pessoal, parecia que meu corpo estava sendo puxado. Olha só. Aí, beleza. Olhei para o céu, tá? Não vi nada, não vi nada. A pessoa perguntou para mim, porque não é pessoa desperta. E foi, fulano, você parou, sabe? Eu estava contando uma história, eu parei e aí eu olhei, aí a pessoa me perguntou, não, é que me deu um branco. E na hora, pessoal, foi tão forte o negócio que eu estava falando um negócio para ela, me deu um branco. Parece que deu um apagão no meu cérebro, que eu fiquei, tipo, tentando, sabe, falar. Aí depois rememorei e continuei a conversa. Quando foi de noite, cheguei em casa, dormi. No outro dia, acordei umas 6 horas da manhã, 6 horas, assisti alguma coisa que eu gosto de fazer, assistir isso no domingo. Levantar cedo pela hora para quê? Nessa que eu voltei a dormir de novo, pessoal. Aí aconteceu. Vivi numa outra localidade, eu estava 100% lúcido, com 100% de controle das ações. Vivi numa localidade, estava num prédio comercial, uma espécie assim de... entrando numa espécie de escritório. Eu estava flutuando, eu estava sutil, eu olhava minhas mãos, olhava minhas coisas, eu estava sutil, eu estava flutuando. Passei pelas pessoas, ninguém me viu. E continuei flutuando ali, fazendo algumas coisas e tal. Quando pensa que não, pessoal, eu fiquei dentro do local. Né? Eu fiquei dentro do local. Nessa que eu fiquei dentro do local, aí eu falei, acho que agora as pessoas vão ver. Aí eu peguei um negócio e joguei na pessoa, fiz um teste. E nada, a pessoa não me viu. Eu estava como se fosse, eu estava numa forma espectral. Existe essa forma espectral, tá, pessoal? Depois acho que eu vou até fazer vídeo sobre isso. Que é uma forma onde você adentra a localidade, na realidade as pessoas não te vê. Forma espectral. Eu estava como se fosse um espectro, ninguém me via, pessoal. Eu jogava as coisas das pessoas, eu desligava as tomadas do escritório e ninguém me via. Teve uma hora que a luz do local ficou forte, ficou fraca de novo, ninguém me via. Entendeu? Aí, foi passando o tempo, fui interagindo e nada. Aí, beleza. Aí eu peguei e saí para fora. Pensando que eu estava na minha cidade, mas não estava. Tinha 12 rapazes subindo na rua. Aí eu peguei um galho, assim, estava no chão, perto de uma árvore, e joguei nele. Aí ele olhou na minha direção, pensei que ele ia me ver, não me viu. Aí ele falou, nossa, um negócio aqui, jogou, mas quem será que foi? E não me viu, pessoal. E eu vislumbrado com aquilo, eu falei, cara, eu vou explorar essa cidade aqui agora e tal. Tá muito legal por ali. É uma sensação, pessoal. Parece uma coisa banal, uma coisa, sabe, abstrata, mas assim, é só quem presencia que sabe. Literalmente, você sabe que você está aqui e sabe que está em outro lugar, em outra localidade, interagindo, pessoal. Controlando outro corpo, explorando aquele lugar, sabe? É incrível, pessoal. Não é uma coisa assim. E aí, pessoal, nessa empolgação, nessa euforia, eu me desconcentrei e eu voltei. Eu senti que o meu corpo voltou para onde eu estava, deitado, só que a minha consciência não. A minha consciência, ali ocorreu uma projeção mental, provavelmente para a mente de um eu paralelo meu, que estava se passando outro acontecimento. Eu estava assistindo a realidade de um paralelo meu, porque eu já não controlava mais as ações. Eu estava assistindo como se fosse um sonho. Como se fosse uma coisa no piloto automático, o meu eu paralelo interagindo aqui, interagindo ali, blá, 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 não sei o quê. Só que teve uma questão que aconteceu. Ele foi conversar com um cara que eu já vi esse cara, nunca mais vi ele. E nessa conversa, pessoal, eu sei que a informação foi passada.
que foi sobre Dáquila. Justamente do que eu me lembro, eu falei assim, cara, a gente estava conversando umas coisas lá, estava se passando um acontecimento nessa localidade, dessas questões de governo oculto, desses problemas todos com nova ordem mundial, dessas questões todas de sistema do caos e tal. E eu falei, cara, você precisa conhecer Dáquila Pesquisa. Pesquise o que é Dáquila Pesquisas, cara. Vai pesquisar. E ele disse que ia pesquisar. Ele ficou interessado e tal. Falei sobre Ratanabá, falei um pouquinho de coisas. Passei para você sair. Fui embora. Nessa que eu fui embora, senti o meu deslocamento de volta. Quando eu desloco de volta, foi a minha consciência, o meu corpo. Senti a vibração. Ainda bem que eu lembrei desse detalhe, tá, pessoal? Para não parecer, você estava sonhando. Eu sentia. Na hora que eu volto, sempre, pessoal. Nos outros relatos, eu vou dizer a mesma coisa. Sempre que eu volto, eu sinto o meu corpo vibrar. Ele faz assim, ó. Ele vibra. Ele vibrou. Abri o olho, imediatamente já mandei eu anoto e já mando o áudio. Já mandei o áudio. E assim, com a placa colada. Então, ou seja, o super zumbido que eu vi no dia anterior dá respaldo a esse acontecimento. O dia, pessoal, fiquei totalmente acelerado. A aceleração que a gente sente, sabe? A gente sente a energia, a vibração, essa aceleração do corpo, pessoal. Por isso que eu falo, não é extra-inferior. E isso tem a ver com, sim, pessoal, um tipo específico de habilidade, que é algo que foi desenvolvido, e que eu desenvolvi isso com o potencializador de frequência do Hélio Couto, e com os treinamentos que eu pratico em Dáquila, lá no Vórtice de Energia, lá em Corguinho, Mato Grosso do Sul, e em Piabiru também. Eu também desenvolvi em treinamentos aqui no Recanto de Piabiru, também fui desenvolvendo isso, tá? Treinamentos de habilidades. Inclusive, eu fui instruído, meio que instruído pelo Charles, e ele mesmo, vocês podem perguntar para ele. Existe projeção extra-inferior e existe projeção extrafísica em frequência acelerada. Charles Ferreira da Silva passou para mim. Inclusive, ele está no meu grupo. Vocês podem perguntar para ele. Então, são coisas que acontecem, pessoal, tá? Bom, é isso. Eu acho que esse vídeo era para falar esse relato. Próximo vídeo vai ser sobre um outro relato, que eu estive também numa localidade paralela. Lá eu estava... Eu vou contar para vocês um processo semi-lúcido, depois um processo lúcido, e foi um negócio incrível. E o último relato foi sobre o contato com o ser que eu tive, que foi extraterrestre ou intraterreno, tá? E o que dá respaldo nisso foi o avistamento que eu tive na data de hoje, inclusive, de um objeto azul não identificado. E ontem à tarde eu tive subido o vídeo, mas é outro relato, tá? Senão vai ficar muito grande isso aqui. Eu vou contar vários relatos, inclusive relatos antigos também. Tamo junto, pessoal. Ó, se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, tamo junto. Aí na descrição vai estar o meu e-book, Os 9 Passos para uma Evolução Acelerada 2.0, baixe, tá? Vai estar o serviço que eu faço pela internet e o curso do Renato Rossi, pessoal. Aproveite, tá? O curso que entrega muito um preço irrisório, pessoal, tá? Você não vai se arrepender de fazer o curso do Renato Rossi. Dá para você criar vários tipos de projetos de propagação, seja do que for, voltado para o YouTube. Existem técnicas lá, tá, pessoal? Você quer propagar, você que tem vontade, desejo de contar suas experiências, de fazer corte de vídeo, de propagar, é sua chance, cara. Vale muito a pena, tá? O curso entrega muito. O Renato Rossi é um dimensional, tá? Eu estou indicando o curso dele, tá? Então, assim, você vai estar comprando com dimensionais. Dimensional com dimensional, toma lá da cá. Tamo junto? Então, vou ficando por aqui, ó. E não esquece, deixe o like aí para o YouTube recomendar esse vídeo. E inscreva-se no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tamo junto? Valeu, tchau, tchau.